Boa noite, pessoal. Mais um episódio do nosso podcast Universo SST. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nessa noite faz frio em São Paulo, dia 9/7. Estou inaugurando aqui a abertura do nosso podcast. Obrigado, Marquinho. Uma hora a gente aprende também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós trouxemos uma colega para falar sobre um assunto bastante interessante, que eu tenho ele como muito importante também. E eu vou passar para o Marquinho a bola para ele poder falar dos nossos patrocinadores e depois a gente apresenta ela para vocês. Ok. Beleza, Marquinho? A bola é sua. Bom, então nada melhor do que falar daqueles que patrocinam para nós, né? É isso aí. Opa, quem é o... fazer um merchan. Isso, justamente. Cipa Web. Cipa Web. Olha, pessoal. Gestão completa da Cipa em seu app. Lá você encontra tudo. Tá? Se você precisar de um trabalho, uma consultoria de instalação de Cipa, olha, ainda mais fazer online. Processo todo você tem online. O processo online, né? Com reconhecimento facial. Isso, reconhecimento para registro, né? Registro. Na nossa época, na minha época, que eu me formei em 82, eu fazia eleição de Cipa. Dá de ver. Era um papelzinho. Mimeógrafo, hoje não, mimeógrafo, era tudo essa loucura. Hoje não, hoje tem a Cipa Web aqui, que se você precisar é só procurar lá. Sensacional. O seu Luiz e falar com ele, que ele com certeza, ele vai dar, vai fazer a eleição, vai fazer todo o processo e também, além de tudo, tá? O treinamento. Muito bom, também, muito bom. Tá? Isso aí. Beleza? Cipa Web. Fala com o senhor Luiz que ele vai conversar com vocês. www.cipaweb.com.br. Nosso parceirão lá de Minas, Mineirinho, viu? É isso aí.
Tá para o Brasil inteiro, né? Todo. Também nós temos mais um patrocínio aqui, que é a Unifidari, Universidade Fidari. Muito É uma bom. plataforma de treinamentos em segurança e saúde do trabalho. Essa empresa aqui, ela fornece para todos os profissionais que procurem eles lá, viu, Edson? Aspecto de segurança do trabalho, né? Exatamente. Treinamento tem tudo, Treinamento, ó, tudo que você precisar de treinamento lá na plataforma, eles têm. Muito bom. Então, é só entrar em contato com o senhor Luiz também, que é a Universidade Fidari, faz parte da empresa do senhor Luiz. Muito Converse bom. com ele também e ele vai, com certeza, fazer um precinho joia e, com certeza, um trabalho de primeira categoria. Muito Unifidari. Senhor Luiz, um grande abraço aí, tá bom? Legal, muito bom. Muito bem. bom. Aí mais um agora. Pode tá deixar ficando de bom, fora, tá ficando você é bom. doido. Agora, o Saúde e Grupo Vida. Saúde e Vida. Quem não Saúde e conhece Vida. o Grupo Saúde e Vida? É isso aí. Quem não conhece, Precisa só procurar, precisa quem não conhecer. conhece, né? Grupo Saúde e Vida é uma empresa que faz treinamento, faz CIPAT gratuita. Nas indústrias, né? As maiores dificuldades que nós tínhamos e que nós temos ainda são as CIPATs que tem que fazer anualmente. Tudo tem investimento e os empresários muitas das vezes não querem gastar. Aí o técnico, a técnica de segurança, o engenheiro, corre aí atrás de patrocínio e às vezes não consegue, tem que fazer. É É verdade. só procurar o Grupo Saúde e Vida. Palestras gratuitas, né? Sim, palestras gratuitas de saúde. Olha, com certeza não vai faltar profissional para vocês fazerem a sua CIPAT. E ó, Muito e a bom. CIPAT, ó, daqui. Procure o senhor Roberto. É isso aí. Procure o senhor Roberto e o Ivan, fale com eles. Você com certeza vai ser tranquilo. Sua CIPAT vai ser sensacional. Sensacional, É exatamente. isso aí. Grupo Saúde e Vida com vocês. Grande abraço, senhor Roberto. Um abração a todos. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Vamos lá, tocar né? o barco? Vamos tocar o barco. Hoje nós tivemos a oportunidade de trazer uma colega profissional que manja muito do assunto de acessibilidade. Mas vem cá, antes de apresentar, vamos contar um pouquinho, né? Isso, o vamos que falar aconteceu um pouco. pouquinho aí. Depois a gente volta para apresentar. Porque vocês já viram, por que o nome do podcast chama-se Universo SST? Ou seja, o que tem no universo? As tem estrelas. Exatamente. Você é uma nossa estrela. Qual que é? E trouxemos Olha que uma honra. estrela, a 10ª estrela. A 10ª é isso, estrela. Ela é Olha, a 10ª 10ª estrela do nosso universo. Olha que estrela, hein? É isso aí. Então agora podemos até apresentar. Isso. E eu Tá? vou fazer até um parênteses aqui, porque, Vai. como vocês sabem, eu sou PCD, né? Portador ou aleijado, seja o que você quiser dizer. Então, isso já é superado, Não, né? é Trauma superado. passado ficou lá atrás, então beleza. E ela é uma profissional que atua dentro desse segmento. E a gente fez um bem bolado com ela para atrelar esse conhecimento dela com SST. Porque a gente sabe que os profissionais estão dentro das áreas trabalhando e esse mercado está aí. Exato. Ele vai encontrar com alguém que possui algum tipo de limitação, algum tipo de necessidade de acessibilidade, como a gente falou com o Josuel, que falou dos mudos, né, do surdo-mudo, né? Agora nós vamos complementar a informação para fechar esse caixote aí, entendeu? Exato, e nada mais, nada menos do que a nossa querida Fabiane Catai. Muito bem, Fabiane, seja bem-vinda. Vou falar um pouco do currículo dela, né? Pode falar. Muito bem. Muito bem, Fabiane, graduada em computação. Você fazia essa parte lá na VAP à época, não era isso? Sim, Muito sim. bacana. Pessoal, eu trabalhei na VAP junto com ela, tá? Quer dizer, junto não, trabalhamos na mesma empresa naquele mesmo momento, vamos dizer assim, né? Acho que foi isso, no mesmo momento, né? Muito bem, graduada aí em computação pela Universidade de São Caetano, né? Especialista em educação da pessoa com deficiência, especialista, hein? Tenho certeza. Mestre em tecnologias emergentes da educação pela... Fala, que eu não sei falar isso não. University. Dos Estados Unidos, muito bem. Fundadora da Interacessibilidade, empresa criada em 2021, com foco em fomentar a cultura de acessibilidade digital, atitudinal, vamos falar sobre essa palavra, né? Atitudinal e metodológica. Atua há mais de 20 anos com tecnologias assistivas, acessibilidade digital, design instrucional e treinamento para pessoas com deficiência. Seja muito bem-vinda. Prazer receber você aqui com a gente. Fala um pouquinho de você para nós aí, para nossa audiência, o pessoal te conhecer. Tá, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite. Show.
Para mim é sempre uma oportunidade única falar sobre esse tema. É um tema que eu gosto de paixão. Mas antes eu vou fazer minha apresentação, minha autodescrição. Então eu sou mulher, sou cisgênera, tenho pele clara, cabelo comprido, meus cabelos são castanhos, né, com algumas mechas, loiras, meus olhos são claros também. Hoje eu estou usando uma blusa de lã preta. Legal. E eu uso uma gargantilha aqui, uns brincos dourados. Permite só um adendozinho. Claro. É uma coisa que eu queria te falar, essa questão de você se apresentar para o visual, né? O governo já faz isso em alguns encontros que eles fazem transmitido, e a pessoa se apresenta exatamente dessa forma que você fez. Muito bacana. Nós temos que aprender a fazer isso. Então, tem que pegar a cartilha com ela, vou ler o livro dela, vou ler o livro dela. Eu posso me apresentar, eu sou um cara bonito, de boné, de boné. Não, a gente tá brincando, mas a gente sabe da importância, né? Da importância disso, muito eu faço legal. até uma provocação, né? Em todos os lugares, eu faço a atitude mesmo, né? Legal. Essa atitude é a da acessibilidade para que a gente faça na prática. Sim, sim. Né? É muito importante. Essa comunicação aí a gente com as viu. pessoas. Tive num evento esses dias aí, todos faziam apresentação. Pois é. Eu estou de boné, eu estou nisso, com camisa branca, com logotipo, sou moreno, tenho barba, tenho bigode. Porque a gente pensa assim, né? Já entrando nessa questão, por que é importante isso? Né? Então, a gente, quando fala de acessibilidade, a gente não fala apenas da pessoa com deficiência. Na verdade, a acessibilidade é para todas as pessoas. Perfeito. Então, vamos supor que tem uma pessoa no carro não esteja nos vendo. Se a gente se autodescreve, ele já vai imaginar como que é essa pessoa. E eles têm essa habilidade disso, né? De imaginar. Né? Não, e até pessoas que não estão assistindo, só estão ouvindo o áudio. Pode estar lá escutando eles, o podcast no carro e você está escutando. E você já está imaginando se a gente faz. Verdade. Então, se a gente falar da pessoa que não enxerga, né? Ela não vai enxergar, de fato. Sim. Né? E a gente está oportunizando que ela tenha o mesmo direito que todo mundo que enxerga. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então, essa é a proposta. Muito bom. Essa proposta do Universo SST é de trazer esses temas que são complementares, né? A nossa profissão. E o profissional da técnica de segurança, estando dentro da área, ele tem que ter essa sensibilidade, né? Ele tem que aprofundar esse conhecimento, né? Porque ele vai encontrar com essas pessoas lá dentro e não dá para levar todo mundo, como diz aquela palavra, equidade, né? Você tratar os diferentes de maneiras diferentes, não é isso? Você não pode tratar os diferentes de maneira igual, que aí você provoca o desequilíbrio, não é isso? É isso mesmo. Bacana. É essa. A palavra é sua, nós estamos tomando sua palavra. Deixa eu contar um pouquinho, então, da minha trajetória. Né? Eu comecei a trabalhar com acessibilidade desde os meus 18 anos. Não vou falar a minha idade, mas mais de 20 anos. Tá tranquilo. E assim, eu ficava na faculdade dentro, né, como monitora na área de tecnologia, né? Eu ficava trabalhando lá. Aí surgiu a oportunidade de ministrar aulas de tecnologia para pessoas com deficiência dentro da faculdade. Bacana. Foi a partir de lá que eu comecei a entrar, não só nessa área exatas, né, mas entrando mais nessa parte humana. Né? Então, eu trelhei as duas. Bacana. Dentro da parte da educação. E o que essas pessoas faziam? Que você conhece muito bem, né? Que a gente trabalhava lá na VAP. A gente fazia a capacitação dessas pessoas para elas entrarem no mercado de trabalho. Sim, eu fiz um treinamento difícil. Lá também. Isso. Na parte de informática eu cheguei a fazer. Isso. Eu não me lembro quanto foi de carga horária, mas eu fiz nem que foi uma introdução, acho que foi alguma coisa simples, porque o Windows estava começando, né, naquela época, né? Então tinha muita demanda, né? Tinha bastante demanda. E as pessoas tinham dificuldades e não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. Né? Então, aparecia a pessoa com deficiência e a gente nem tinha muito conhecimento das tecnologias assistivas, né? Que a gente fala, tecnologias assistivas, para que essas pessoas consigam usar o computador, usar a tecnologia. Então, foi todo um trabalho aí de evolução, né? E após isso, desde então, eu nunca parei de fazer esse trabalho de lidar com pessoas que tem alguma necessidade específica. Legal. Né? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais aí. Legal. Deixa eu expandir. Eu vi no seu site, né? Eu entrei lá, tem aquele plugin do lado lá para línguas de sinais, né? Sim. Aquilo é um softwarezinho instalado no seu site, é isso? É um plugin? O que é? Você eu assisti o episódio com um profissional falando sobre o surdos. Josuel, né?
Então, assim, existe a comunidade surda que é importante a gente conhecer como é que funciona. Então, assim, quando a gente coloca em site um avatar, aquilo é um avatar de Libras. Entendi. Tá? Qualquer pessoa pode colocar. Aquele avatar, ele chama VLibras. Se vocês entrarem no site do VLibras, lá vocês vão ver o código, né? Vocês conseguem copiar o código e colocar em qualquer site. Né? Qualquer site que vocês estão desenvolvendo, tá? Mas aí, assim, aquilo é mais... A gente percebe que é mais para as pessoas que enxergam do que para o próprio surdo, tá? Porque, assim, quando o surdo, ele vai usar aquele avatar, ele não vai substituir o intérprete de Libras. Tá? Porque o intérprete, ele vai interpretar. Esse avatar, ele vai falar as palavras uma atrás da outra. Então, ele não vai conseguir fazer essa interpretação. Entendi. Né? E a gente coloca até para as pessoas elas terem esse conhecimento, né? O próprio surdo pode também usar, mas não vai atendê-lo. Então, por isso que é importante o profissional de intérprete. Em termos de ferramenta, nesse aspecto, para o surdo, utilizando aquilo como referência, ele ainda está nos primórdios de desenvolvimento ainda, é isso? E a inteligência artificial, eu penso que sim, vai ter um avanço aí com relação a esses avatares. Né? Porque se a gente for ver a questão da língua de sinais, né, a Libras, ela tem todo um conjunto que você tem que trabalhar a questão de expressão facial, né, a questão da configuração das mãos. Entendi. Então, ainda... a inteligência artificial ela não consegue atingir esse grau de excelência como uma pessoa humana. Perfeito. Mas eu penso que vai ser São muitas variáveis, né? Sim. Eu tive num evento uns tempos atrás, inclusive foi uma feira de segurança, foi a última feira, e assisti uma palestra de um rapaz da Petrobras, e ele falou com relação a IA, ele falou o seguinte, falou, olha, o que tem hoje no planeta, no que diz respeito a IA, o que foi escrito, está tudo mapeado. O que a IA está fazendo agora é ouvindo tudo que foi gravado e depois eles vão pegar todos os vídeos. Olha que loucura, né? Você tem tudo que foi escrito, já está no banco de dados da IA. Aí você vai pegar tudo que é áudio para colocar no banco da IA e depois tudo que é vídeo. Então, acho que nesse ponto entra essa coisa do gestual, facial, né, da mão, né? Quando você vai falar das línguas de sinais, para a IA vai ser a ferramenta adequada. Ela vai pegar todo esse tipo... Nossa, você imagina o tamanho desse banco de dados, né, que vai ser, né? Coisa de doido, né? Bacana, eu torço para que aconteça, né? É positivo, isso é super positivo. Eu não acho que vai tirar o trabalho das pessoas, ele vai agregar. Eu penso. Eu acho que essa questão de desemprego, sempre que houve um emprego, houve desemprego. Né? Você nasce uma coisa nova, morre uma coisa lá que ficou ultrapassada. É a sociedade, né, evoluindo. Um tempo atrás eu vi um quadrinho, o cara mostrando, né? Antigamente tinha o cara que despertava as pessoas. Vinha com uma vara na janela e 4 horas. Aí o cara acordava para ir trabalhar. Era pago essa pessoa. Você imagina, né? Tinha o cara que acendia o lampião na rua à noite, né? E aí, ponto, a energia passou a ser elétrica. Você está falando isso aí, eu me lembrei de uma coisa que eu vi no rádio agora. Vamos barato. Vocês conhecem, já conheceram, já ouviram o Zé Bétio? Zé Bétio, meu Deus. Acordou? Zé Bétio, ele acordava, olha a hora, 5 horas. Mas isso tudo tem uma evolução, né? Eu acredito que tudo tem seu preço, né? Tem o seu ônus, mas também tem o seu bônus, né? Não adianta olhar só por um prisma, né? Porque você deixa de enxergar o avanço. Né? Eu acredito que a própria IA vai desdobrar em necessidade na humanidade de conhecimentos que hoje a gente não tem. Né? Então, as pessoas vão passar a estudar essas questões para poder trabalhar lá na frente. Sim, né? Sim. E dentro da área até da acessibilidade, então, quanto mais esse lado da tecnologia avança, melhor. Sim, né? Sim. Então, hoje, só para vocês terem uma noção, a pessoa que é cega, por exemplo, ela pode usar um aplicativo que vai falar o que está na frente dele. Né? Vai começar a conversar. Olha, é um homem que está usando óculos. Então, assim, você imagina positivo. A importância para ele, né? Isso aí, né? Super, né? São os olhos dele, na verdade, isso, né? Então... Você pega aí a tecnologia dos cadeirantes, você tem máquinas que faz a pessoa ficar de pé e andar, né? Daqui a pouco isso vai dar autonomia para uma pessoa, né? Nessa limitação, né? Bacana, bacana. Eu vou fazer uma primeira pergunta para ela. Manda. Até que você vai olhando aí. Boa noite pro pessoal, então. Dá boa noite, né? Boa noite para Felícia sempre presente. Leandro, Rafael Bueno, Sandra Soares, boa noite. Ivonete, Victória, Denise,
Felícia novamente mandando aqui isso aí. Muito obrigado, viu, pela audiência. Show de bola. Show de bola. Aí, tá vendo? Já veio o vício de linguagem de novo. O pessoal os meus haters estão dizendo que eu falo muito de futebol. Toda hora eu falo show de bola. Entrando nessa parada agora, né? Então vamos lá. Uma pergunta bem assim, que fica muito em dúvida. O que é acessibilidade? Uhum. Colocando em miúdos para que nós possamos entender. E como você vê a relação entre a acessibilidade e a segurança do trabalho? Uhum, sim. Então, a acessibilidade, se a gente for ver no próprio dicionário, né, de língua portuguesa, a palavra acessibilidade significa aproximação, aproximar, né? Então, quando eu coloco, por exemplo, um espaço acessível, eu estou aproximando as pessoas conseguem se conectar, né? Como se fossem pontes que se conectam. Né? O porquê da pergunta? Porque é o seguinte, muitos que eu já conheço, acessibilidade para muitos é o seguinte, é você fazer um caminho, uma rampa, também é isso ou não? Sim, também. Também é isso. Inclusive, a gente tem um movimento agora, essa semana, né, um tempo atrás, uns 2 meses atrás, a ONU, ela lançou, né, o símbolo da acessibilidade, que é um novo símbolo. Né? Então, tem o anterior, que acho que vocês conhecem, que é a pessoa com cadeira de rodas, mas isso não representa a acessibilidade. Exato. É isso aí mesmo. Então, olha a importância da gente trocar esse símbolo. Né? Então, agora é um símbolo, né, que tem até nesse livro aqui, que é o bonequinho. Sim, conectado, com os braços abertos, conectados. Né? Então, assim, para a gente poder quebrar esses estigmas que a acessibilidade é só de um lado, só da parte de fazer rampas de acesso. Exato, fazer caminhos para a pessoa, né? Isso. E não é que é só o primeiro isso. que vem à mente, né? Isso. As pessoas veem mais com relação a isso. E aquela questão dos cordões, né? De pessoal usa o crachazinho, você tem aquele do girassol, aquele dos legozinhos que você monta. Isso também vai chegar um momento que pode chegar nesse aí, né? Você poderia ter o cordão com esse logo, que é universal para todos, né? A menos que a pessoa queira, né, se separar, falar, minha deficiência é essa, não aquela. Porque existe a deficiência que ela é invisível. Exato. Né? Mas não é porque está invisível, ele não tenha. Né? Eu acho que nesse primeiro momento até faz parte de um desenvolvimento, mas vai chegar uma hora que a gente não vai mais. Isso é algo que eu penso que vai acontecer, tá? Que a gente não vai mais precisar falar de deficiência. Já vai né? O nosso mundo já vai estar mais acessível, né? E a gente não vai mais precisar falar, mas por enquanto a gente precisa fazer esse esclarecimento até para ter uma evolução com relação a esse assunto. Isso é elucidativo, é importante. É só aproveitar um parâmetrozinho, né? O que acontece? Quando eu sofri acidente em 90, né? E naquela época, a ideia de portador de deficiência, não existia nem a palavra portador de deficiência, né? A pessoa era deficiente, um aleijado, era essa a conotação. E eu passei 4 anos desempregado, com vergonha de procurar emprego, porque eu não sabia como as pessoas iriam reagir. Eu perguntar se tinha trabalho, o cara olhar para mim e não ver a minha mão. Né? Você imagina como era pouco difundida a ideia, né, de que as pessoas são capazes, né, ela dá espaço para ela e às vezes ela faz melhor do que muita gente aí que, né, em tese não tem nenhum tipo de limitação, né, acaba tendo limitação por causa da preguiça, mas não é o caso, né, mas você pega muitos portadores ou deficientes de qualquer natureza e você dá o ferramental, ela vai longe, né, ela não para. Lá no Mackenzie tinha uma colega que ela tinha Down, ela fez mestrado. E aí, como é que a gente fala? Não consigo. Isso. A limitação, às vezes, está alojada no cérebro, a ideia é a gente desconstruir essas questões que já estão enraizadas e são históricas, né? Sim, sim. Então, a gente tem aí dentro da história, né? Tem alguns pesquisadores que explicam para a gente muito isso, né? Então, antes tinha aquele modelo médico, né? Então, a pessoa com deficiência, ela era vista como uma incapaz. Sim. Então, ela tem uma deficiência, ela é incapaz. Aí veio o modelo biopsicossocial, que desconstruiu isso, né? Que é a realidade. Né? Não é simplesmente uma deficiência, né? Tem várias outras nuances ali dentro do indivíduo, né? Tem outras questões. E não é a questão... Quando a gente fala, e voltando aí na questão da acessibilidade, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa
que não trabalha com acessibilidade em nenhuma dimensão, que a gente vai falar mais também. O que está de errado? É a pessoa que tem a deficiência, que vamos supor que ele fala que é incapaz, ou a empresa que não está fazendo... Ela não está preparada ainda. ainda. Não está preparada. Então, por exemplo, é que nem a rampa, né? A gente vai falar de uma coisa simples. Então, eu tenho lá uma rampa de acesso. Se esse prédio não tem a rampa, eu estou com uma cadeira de rodas. Quem é que está incoerente aí, né? Não é a pessoa que tem a deficiência. Se tiver a rampa, ela faz. Exato. Né? Então, a incapacidade não é da pessoa. Eu trabalhei numa empresa que eles colocaram um banheiro para deficiente interescadas. Você tinha uma escada e você tem o meio da escada e depois o resto da escada. E o banheiro era daqui. Eu falei, pá, mas e aí? Como é que a gente faz com o cadeirante ele cair no banheiro? Não tinha como ir. Falei, não, mas não é só essa deficiência. A desculpa foi essa. Não, não é só essa deficiência. Falei, mas o seu funcionário é cadeirante. Isso acontece, a gente até vai escrever sobre, a gente tem uma equipe, né, que a gente faz uma revista e a gente vai escrever sobre isso, que é a falsa acessibilidade. Então, existe isso muito no mercado, né? Então, eles não contratam especialistas, e eles fazem de um jeito, não, está acessível. Do jeito deles. E tem legislação para dar suporte, né? Tem especialistas como você, consultora na área, né? Para poder falar sobre esse tema, né? Até na minha área, tem especialista da minha área. Então, assim, a gente tem que respeitar e escutar esses especialistas, o que eles já estudaram, que vai contribuir para o processo de evolução. Além da vivência, ele tem expertise, né? Acadêmica, né? Falar, olha aqui, ó, dá para fazer desse jeito, né? Então, na cabeça dessa pessoa... vou colocar só um banheiro acessível. A rampa não tem. Não, mas é essencial. Viu, Fabiane? Fluxo, né? Você conhece o Espaço Cidadania? Espaço Cidadania, não. Isso. Espaço Cidadania, ele é um grande amigo meu, grande amigo da gente, também do movimento sindical. Ele chama Clemente, ele é do sindicato dos metalúrgicos de Osasco. Clemente, conheço. Clemente já né? Falei com ele. E aqui, ó. Ele já está aplicando o novo logo já. Muito bem, muito bem. Tá aplicando. O Clemente, ele é muito influente nessa área da inclusão, fez muitas ações aí excelentes para... E mandar um abraço pro Clemente aí pelo trabalho que ele desenvolve. Legal. Um grande parceiro, grande amigo da gente, até, se não me engano, até com segurança também. Aí, tá vendo? Mais uma estrelinha para ele. Legal. Olha aqui, o Encontro Regional de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência e Aplicabilidade da Lei de Cotas. Isso. Dia 6/8/2025. Dia 6 agora completou 10 anos da Lei de Cotas. Então é por isso 10 que anos? ele tá fazendo. 10 anos. Caramba, nossa, tempo bom, né? Bom, vamos lá, vou fazer uma pergunta para você. Qual é o público atendido que necessita de apoios de acessibilidade? A gente sabe que todos precisam, mas tem aquele que de repente até está longe do nosso radar, senso comum, né? Mas que na essência precisa mais do que os outros, né? Qual é esse público? Então, a gente tem aí mais de 15 características, né, das pessoas que podem entrar nessa questão da acessibilidade. É que nem você falou, acessibilidade para todos. Porque tem aquela pessoa que ela está com alguma limitação, né, alguma dificuldade. Vamos supor, uma pessoa que quebra um braço. Ela vai ficar durante um tempo impossibilitada de fazer alguma função, né? E a pessoa que tem a deficiência que é permanente. Sim. Né? Então, por isso que a gente coloca acessibilidade para todos mesmo. Perfeito. Tá? Então, tem o grupo, por exemplo, de pessoas com a baixa visão, a cegueira. E tem também um grupo que a gente inclui, principalmente nos trabalhos do digital, que é o daltônico, né? As pessoas daltônicas, né? Então, se eu apresento um trabalho e eu coloco cores lá, representadas por cores, interpretada por essas cores, ele não vai conseguir entender por conta disso. Então, se eu não sei dessa informação, eu posso dar uma informação equivocada. Você não vai ser eficiente na sua comunicação, né? Isso. Então, esse também é um grupo que entra ele não tem nenhuma deficiência, mas ele entra como uma pessoa que se beneficia com as atitudes de acessibilidade. Aí tem a pessoa surda, né? Perda auditiva, né? A pessoa, por exemplo, ela só fala em libras, ou ela só se comunica com leitura labial.
Então, tem várias características. Eu falei que eu sou portador de deficiência, mas ele também é, tá? E ele tem perda auditiva. Com 25 anos eu perdi parte da audição e por causa de PAIR. Exposição, né? Exposição ao ruído, né? Entendi. Na época não tinha. E hoje eu sofro com isso, viu? Não, você imagina, né? Ainda não é aceitável, né? Mas dizer assim, né? Comparado com outras circunstâncias onde a pessoa não escuta nada, zero, né? Ainda tá bem, né? Tá beleza, né? Mas é importante a gente, como você falou do Gesiel, né? O Gesiel apresentou episódios dentro da empresa que as pessoas não souberam comunicar com a pessoa auditiva e a pessoa se sentiu mal para onde querer sair da empresa. Você falou essa do daltônico, então já é um insight para mim. Quer dizer, quando eu for montar uma apresentação, uma palestra, eu tenho que ter a sensibilidade de saber quem é meu público, né? Quem vai vir me assistir? Será que eu tenho alguma coisa que eu preciso complementar na minha apresentação para a comunicação atender a todos, né? Legal, bacana. Isso. Olha só. Tem uma pergunta aqui, vamos aproveitar, vamos ajudar aqui o pessoal Manda que tá aí. Obrigado pela presença aí, pessoal. Continue aí fazendo as perguntas, tá bom? Tem dúvida? Pergunta para a gente esclarecer Aproveita a dúvida o momento, aqui. Aproveita o momento, é importante, tá? 1000 Produções. Não colocou o nome da pessoa, mas Fabiane Catai. Quando falamos de segurança e saúde no trabalho, como as empresas podem se adaptar melhor para garantir um ambiente seguro e acessível, também para os colaboradores com deficiência? Sim, isso é um item bem importante, né? Obrigado pela pergunta, viu? Obrigada aí. Porque assim, quando a gente trabalha com acessibilidade, a gente trabalha com diversas dimensões. Não é só uma. A gente conhece mais a arquitetônica, que são as rampas, são os ambientes, né, espaços físicos, mas a gente tem mais de 7 dimensões. Né? Inclusive, eu até trouxe o livro do Romeu Sasaki, que ele que trouxe esses termos, né, aqui para o Brasil. Ele é o pai da inclusão. Legal. E ele traz essa questão que quando a gente trabalha nas empresas, a gente não pode olhar só 1, 2, 3 dimensões. A gente tem que olhar a todas, tá? Para isso vem um profissional, né? Num primeiro momento parece ser muita coisa, mas a gente vai fazendo aos poucos. Cada passo a gente tem que valorizar. A gente colocou uma rampa, valoriza isso que foi feita, essa ação, tá? Aí, por exemplo, tem a questão da dimensão comunicacional, que é essa questão. Então, assim, se, por exemplo, eu tenho um surdo dentro das empresas e não tem ninguém que fale Libras, como que esse surdo ele vai dizer o que ele precisa, né? Como ele vai se expressar, né? Como é que ele vai se expressar, como é que ele vai entender o trabalho, como é que ele não vai se acidentar, né? Porque ele não entendeu o que é para ser feito. Então, essa interpretação, né, ela é importante. Então, por isso que tem que ter... por isso que tem várias empresas já fazem essa questão de fazer cursos de Libras. Por que não cursos de Libras para os funcionários? Perfeito. Né? Então, isso é uma das ações. Uma outra área também, na área do digital. O digital é algo que a gente está avançando aos poucos, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que é cega, para ela usar o computador, ela precisa usar o leitor de tela, né? O leitor de tela são programas que reconhecem o que tem tudo no computador, né? De escrito. Só que conforme a gente vai, dependendo de como que a gente fez a estrutura de um site, ou até próprio da intranet, que é que a empresa tem, né? Essa pessoa, ela vai ou não conseguir acessar. Porque senão ela para no lugar e fica, como se fosse uma barreira mesmo, tá? Então, não é que ele não consegue fazer, ele tem a competência, mas a empresa não tem um sistema adequado, acessível, né? Para esse funcionário ele se desenvolver. Né? E isso traz toda a questão do segurança do trabalho. Por quê? Imagine se esse funcionário, ele vê que nada está acessível na empresa. Como é que ele vai se sentir? Como é que vai ficar a parte emocional desse funcionário? Né? Então, ele vai afetando diretamente a saúde e vai afetando essa questão do trabalho. Né? Do aspecto psicológico. Nós temos discutido bastante aqui com os nossos convidados sobre essa questão os fatores psicossociais relacionados ao trabalho, né? E para o portador, né? Nesse caso aí, a pessoa que existe uma limitação, tem acessibilidade, mas é aquela acessibilidade, né? Quer dizer, indiretamente você acaba gerando um outro problema para ele, né? Porque ele vai ficar oculto. Ele não vai conseguir se expressar porque, né, a barreira está lá e ele está precisando do emprego também, ele vai sofrer com aquilo também, né? Porque ele não consegue evoluir exatamente porque a ferramenta não permite ele avançar mais, né?
Você tem alguma informação sobre lei de cotas? Lei de cotas referente a... Então, a legislação brasileira, né, ela define o seguinte, que se a empresa ela tem de 100 ou mais funcionários, ela precisa de 2% a 5% de pessoas com deficiências contratadas, né? Então, isso hoje, nas empresas grandes, né, nas empresas que têm esse número de funcionários, eles fazem o movimento, mas às vezes não conseguem a contratação, aí eles falam da questão de não ter pessoas qualificadas, Sim, né? Eu então, ouvi bastante esse discurso. E é por isso que a gente tem que trabalhar essa questão da acessibilidade. Então, hoje, se uma empresa ela não pensa num setor de diversidade e inclusão, ela já está ficando para trás. Sim. Né? Então, há necessidade, de fato, de colocar profissionais e, principalmente, pessoas com deficiência que sejam especializados em acessibilidade. Né? Então, é importante esse protagonismo, né? Eu, por exemplo, não tenho uma deficiência, mas, por exemplo, na minha empresa, eu tenho pessoas com deficiência trabalhando comigo. Eu sempre envolvo eles. Por quê? Porque eles que vivenciam todos os dias, eles estão lá passando por as situações e a gente tem que dar voz, sim, para as pessoas que estão aí e eles são especialistas, né? Tem muitos especialistas. E às vezes a empresa tem a vaga da pessoa, né? PCD, né? Que tem lá vaga para PCD. Só que às vezes a pessoa ela tem uma competência técnica muito elevada e a vaga para o PCD é um serviço baixo, administrativo exato. Básico. E você encontra algumas empresas que dificultam o acesso dessa lei de cotas? Na minha área, como eu trabalho mais com a parte do digital, né? Eu não trabalho diretamente com RH, tá? Mas existe, sim, essas barreiras. Hoje, aqui em São Paulo, já teve um avanço. Após a pandemia, a gente viu um avanço nessa área principalmente de diversidade e inclusão nas empresas. Mas eu não tenho tantos dados para te dar nessa questão do RH, né? Mas eu penso que deu um avanço grande por conta da gente conhecer pessoas com deficiência que já estão no mercado de trabalho. Os que estão bem mais instruídos, eles estão contratados. Né? Então, a gente vê que existe isso. Mas ainda existe muito essa questão de conscientização das empresas, de desenvolverem esse setor, de contratar mais profissionais. Né? Às vezes, existe essa questão de não contratar profissional, vem uma pessoa que tem uma outra função e fica aquela questão da acessibilidade falsa, que ela não é completa, não traz o fluxo completo dessa pessoa dentro da empresa, né? Que ele vai conseguir aproveitar e acessar todos os fluxos. Né? Uma coisa que eu percebo, e eu acho até que é cultural das empresas, de maneira geral no Brasil, porque, como você falou, né, você tem um especialista, o próprio portador de deficiência, ele sabe das dificuldades dele, mas quem pensa as soluções está tão longe do universo dele que quando implanta uma solução, não atende de fato, né? Porque quem tem a vivência que poderia dar os insights para quem vai desenvolver a solução, vamos dizer assim, né? E assim, dentro do mundo corporativo, a gente percebe muito isso, é muito de cima para baixo e pouco se escuta quem opera, né? Pouco se escuta quem faz ou quem sente na pele, né? Aquela limitação, aquela dificuldade, talvez até a sugestão que poderia permitir até que ele galgasse um outro patamar dentro da própria empresa, mas não tem voz, né? A pessoa não tem voz para levar isso adiante, né? Muitas vezes é porque as pessoas envolvidas, como não têm o conhecimento, né? Ele tem aquela ainda visão de que a pessoa é incapaz. Sim. É quebrar isso, entrar um pouco mais nesse universo do que é acessibilidade e o que você pode avançar na sua empresa para que você consiga enxergar isso que você está falando. É uma coisa que é até meio polêmico falar, é assim, por exemplo, hoje a gente está vê muito na mídia essa coisa da inclusão da diversidade. E a diversidade conseguiu ter um espaço muito maior, talvez até porque as pessoas se sintam intimidada se não fizer, pode gerar um preconceito ou pode dar um problema, mas há o preconceito também pelos portadores de necessidades especiais e como não tem essa mídia toda, né, acaba ficando no esquecimento, né? Você tem muito mais audiência quando você fala de diversidade no aspecto mais amplo, mas não tem essa mesma força quando você fala de deficiências.
né? Pelo menos eu percebo isso. Dentro das chefias, né? Eu já vi muito a ênfase na diversidade, de maneira geral, mas quando o assunto é PCD, ele cai para o degrau de baixo. Quer dizer, é importante, beleza, mas nesse momento a moda é essa, tá? Esse aqui é o tema, nós vamos tocar nessa direção, né? É uma pena, né? Porque a gente está perdendo oportunidades de, como você falou, eu conheci pessoas que têm nível superior, e esse papo de falar assim, o PCD não tem formação, é balela. A maioria dos PCD que eu conheço hoje em dia, se a gente pegar lá década de 90, início dos anos 2000, né, tudo bem, se pega, quando a lei chegou, as pessoas saíram de dentro de casa e foram para o mercado de trabalho, estava todo mundo do jeito que deu, né, mas o mercado mudou, as pessoas foram estudar, acessibilidade de condução, de pegar ônibus para poder estudar, isso mudou o perfil das pessoas, pelo menos é o que eu acredito, né, as pessoas que eu conheço como portadores de necessidades, eles têm muito mais qualificação do que tinha 20 anos atrás. Sim, né? Tem mais acesso, né? Tem mais informação e mais formação para isso acontecer. Né? Essa questão da diversidade eu acho super importante, a gente atrelar, né, as duas questões, né? A diversidade é a questão da questão da opção de gênero, né? Sim, o que as pessoas, elas... Agora, a deficiência, ela tem um trabalho maior. Por quê? Porque eu tenho que estar investindo algo a mais, né? Acaba não que pesando, da diversidade, né? Não, tá? É. Os dois são importantes. Mas quando a gente fala em deficiência, é que muitas pessoas, às vezes, ainda têm esse viés, né? Que a pessoa é incapaz. Perfeito. Entende? Perfeito. Então, por isso que precisa quebrar essa cultura da empresa, por isso que tem que trazer pessoas com deficiência e ser protagonista nas áreas, para que quebre isso. Né? A gente, às vezes, não tem essa noção do quanto que é importante, né? Verdade. Quais são as principais dimensões da acessibilidade? Então, a gente já falou de algumas, né? Então, a gente tem essas 7 dimensões, mas eu vou falar de 4, que é até que eu trabalho aí dentro aí da minha empresa, né? Então, a gente atende, às vezes, estabelecimentos comerciais e a gente traz alguns que a gente pensa que é o mais importante até para a pessoa ser bem atendida e se sentir incluída quando é atendida, né? Então, não adianta só colocar o espaço físico, ele é importante. Mas aí, como que vai ser, por exemplo, o tratamento dos funcionários? Por exemplo, eu estou num restaurante, né? Aí tem os garçons. Como que esses garçons vão atender as pessoas com deficiência? Então, há necessidade de fazer o quê? De fazer um treinamento com esses funcionários, né? Aí a gente entra na dimensão atitudinal, que é eu mudar as minhas atitudes para poder fazer com que essas pessoas se incluem, tá? Aí tem a questão, por exemplo, do digital, né? Digital. Então, quando a gente vai, por exemplo, vamos pegar de novo no restaurante, né? O digital, a pessoa vai lá, ela quer pegar o cardápio. Ela entra no cardápio e aí a pessoa é cega. Ela não vai conseguir enxergar. Não Será tem que eu braille, tenho um cardápio em braille ou um sistema, né? Um QR Code que ele consiga fazer a leitura do celular dele, né? Legal. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Esse seria o digital. Bacana. Agora, o profissional que faz, que atende esse tipo de atividade, né? Vamos colocar assim, de prática de acessibilidade, esse que você falou agora, que é o Braille, você também tem estudo sobre isso? Para como que você... eu passo no metrô, eu olho lá, eu vejo um monte de pontinho, eu passo a mão, não vejo nada, não sinto nada. Mas, você não sabe ler aquilo, você sabe ler. Mas eu passo a mão para mim ver como que é que eles fazem, né? E como que faz a leitura daquilo. Eu sou ignorante nesse ponto, entendeu? Mas assim, ignorante não de entender a dificuldade. A dificuldade que eles têm, mas assim, de como que eles aprendem aquilo ali, aquele monte de pontinho, tudo junto com o outro lá, diz alguma coisa. O sistema Braille, ele é universal, né? Ele foi criado pelo Louis Braille, né? E ele tem, o Braille é a escrita da pessoa cega, né? Então, nós escrevemos, né, no papel, e eles vão escrever no papel, só que eles vão fazer os pontos, né, que são 6 pontos, e cada combinação são 6 pontos. E dá para você combinar o alfabeto todo. Isso, que bacana. Isso mesmo. E eles vão aprendendo as técnicas, né? Então, a letra A, eu fiz o Braille só para conhecimento, mas como não é algo que eu use, né?
Então, a gente acaba não desenvolvendo, sabendo. né? Agora, tem pessoas que trabalham apenas não, né? Eles trabalham nessa especialidade de pessoas cegas, então eles aprendem. Mesmo o vidente, né? A pessoa que enxerga, ele vai entender os pontos até para poder apoiar aí as pessoas que estão aprendendo o braille em si. E não fica só no braille, né? Porque a gente também tem a bengala do cego e ela tem, acho que são 3 tipos, não é isso? Cores, são 3 cores diferentes, sabia disso? Não sabia. Que a gente tem diferenciação em níveis de acuidade, né? Se a pessoa enxerga a branca mais. é para pessoa cega, né? Total. Ó, toda branca, total. Olha, presta atenção, hein, pessoal. Eu não sabia nada disso, mas você sabe que esse podcast tá nos ajudando muito. Nossa, como a gente aprende. Vamos levar informação para o público tal, né? Que eles vão ver lá depois nos cortes. Mas nós aqui também estamos aprendendo muito, porque desconhecimento, porque eu me formei em 1982. Eu fazia... Eu usava datilografia. Ele fazia datilografia, mimeógrafo. Então, hoje a gente fala nessas atividades que tem hoje, que o profissional de segurança do trabalho é de suma importância que ele conheça, que ele busque informação, ou que pelo menos ele vá estudar um pouquinho, porque qual que é a empresa hoje que não tenha a obrigatoriedade de um SESMIT, que não tenha um PCD, que não tenha uma pessoa com necessidades especiais? Com certeza. E como é que ele atende, como é que ele dá o treinamento, foi o caso e foi comentado. Como é que ele Como é que se comunica, né? Como é que transfere o conhecimento, como é que ele dá o treinamento de segurança, como é que ele faz? Então, ele tem que buscar conhecimento. Não é somente o dia a dia que tem também que ter esse lado de conhecer outras nuances que são diferentes do dia a dia. A gente não vai se especializar em tudo. Sim. Né? Eu sempre dou a dica seguinte. Primeiro, a primeira coisa para a gente avançar nesse quesito é a questão de você perguntar para a própria pessoa que tá na sua frente. Sim. Né? Então, se tem uma pessoa surda, se tem uma pessoa cega, fala assim, olha, como é que eu posso? Eu estou aprendendo aqui, estou indo atrás de conhecimento, mas se você pode me ajudar? Exato. Onde eu mais aprendi é quando eu aprendi com as pessoas. Né? É a empatia, né? É empatia. Então, nós temos a branca 100%. Isso. E as outras? Aí tem a verde, né, que é de baixa visão, e a vermelha, que é de surdo cego. Surdo e cego. Isso. Quando você observa uma bengala dessa, você identifica qual é a deficiência da pessoa. Entendi. Já aconteceu. É importante, né? Em condução, às vezes você vê a pessoa naquela questão da dificuldade, ela para. Hoje você percebe, principalmente a deficiência visual, você tem o piso podotátil, né, que a pessoa consegue andar, mas há lugares que ela para e espera alguém, né, de apoiá-la, né? E aí eu paro, pergunto, você precisa de ajuda? Né? E a pessoa fala. Então, aí entra a questão da bengala. Se a pessoa não escuta, né? Aí você vai falar como com ela, né? Então, você conhecendo a bengala, será que eu tenho competência, pelo menos, para ajudar? Né? Tem isso também, né? Legal, bacana. Vamos lá, Edson. É um desafio, né? De qualquer forma, a falta de acessibilidade digital, de que forma a falta de acessibilidade digital pode comprometer a segurança e saúde dos trabalhadores com deficiência ou com outras necessidades específicas? Isso. Eu vou falar um pouco da digital porque é onde eu sou especialista, né? Então, eu vi muito isso acontecer, né? De pessoas me procurarem e falarem assim, Fabiane, pessoas com deficiência, né? Me procuram e falam assim, olha, eu quero fazer o trabalho, só que aqui a empresa não tem acessibilidade para mim. Né? Então, assim, essa angústia que as pessoas elas encontram em algumas empresas, por elas não tendo um investimento maior com relação a isso. Tá? É por isso que a gente precisa ter a legislação de fato, né? Porque senão não vai mudar esse quadro. Né? A gente não gostaria que fosse dessa forma, né? Mas precisa. Então, assim, um funcionário hoje que está numa empresa e ele está ocioso porque a empresa não tem acessibilidade, isso é inadmissível, né? Não dá para E é triste porque você tem a alegria da contratação, né? Consegui o trabalho. Aí você entra lá dentro, não tem o que você fazer. Mas né? Existe alguma vantagem, não seria a palavra mais correta, alguma coisa para o empregador fazer essa contratação? Ele teria uma contrapartida? Uma contrapartida? Não somente também não sei se é a palavra correta, o ônus da contratação, tá?
porque seria muito mais fácil contratar uma pessoa normal, Sim. tá? Sem estar fazendo juízo de valor. Mas para o empregador também poder dar essa condição 100% para a contratação, né? Para trazer a pessoa para dentro. Existe essa ajuda? Existe alguma coisa dentro do aspecto tributário, né? Financeiro, imposto de renda, né? Essas coisas da empresa, uma vez contratam um PCD? Essa informação eu não tenho bem claro se eles recebem algo. Então, por exemplo, se eles não terem... Ou deixam de... porque senão nós só temos a lei imposta, né? Isso. Mas assim, o que é importante, né, ser trabalhado? Por isso que precisa ter pessoas que entendem para trabalhar a questão da cultura dessa empresa. Sim. Então, qual vai ser o benefício, né, o que a gente vê em algumas empresas grandes, o quanto que elas estão lucrando. Então, existe a questão do retorno financeiro, então não é uma caridade você né, contratar uma pessoa com deficiência. Né, não estou fazendo um favor, não né? é um favor, né? Então, assim, o quanto que essa empresa, quando ela ter esse investimento em acessibilidade, ela vai ganhar com relação a isso. Isso é visão de futuro. Então, a pessoa que está dentro da área, ela já consegue ter essa visão. Então, a gente tem algumas empresas, né, que tem esses dados, realmente, esses indicadores, né, que comprovam isso. Né? Então, quando você começa a melhorar a questão da acessibilidade, você não melhora só para a pessoa que é deficiente, a pessoa que tem uma deficiência. Você melhora para todos aqueles funcionários. Aquele ambiente ele fica melhor, aquela cultura vai mudando, né? E todos vão se sentindo melhor. Só que existe a questão da gestão, né? A gestão é o que vai pegar isso. Se a gestão não consegue enxergar isso, eu posso ter lá uma pessoa super bem intencionada, mas a gestão ela precisa estar com essa visão clara para ela dar carta branca para essa pessoa ela desenvolver o trabalho. Verdade. Tá? Bacana isso, né? Porque quando você fala isso, a gente fica imaginando, né? A própria diversidade, de maneira geral, ela produz essa coisa de você estar num ambiente mais acessível. As pessoas estão mais próximas, até pelas próprias diferenças. Não é isso? Né? Porque se você pega uma empresa que ela é muito uniforme, cada um aperta o seu parafuso, ninguém olha para o lado. Né? E quando você tem os diferentes no meio, isso parece que ajuda na alquimia do caldeirão humano ali, e as pessoas se tornam mais próximas também, né? Sim. Legal. E tem um aspecto também, e aí, claro, como você falou, o gestor, se ele tem essa visão, ele vai conseguir construir números no sentido de quanto é que dá isso de visibilidade para a empresa como socialmente responsável, o que isso vai provocar na sociedade, né? Para vou comprar desta empresa, porque essa empresa ela é humanizada, ela pensa no ser humano e ela inclui, né? E outra, pessoas com deficiência compram. Existe. E não são poucos. Uma quantidade então, e não são poucos, são clientes. Né? É verdade. Então, assim, se você tem uma representatividade dentro da sua empresa, você coloca lá uma divulgação de um produto com uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência. Sim. Então, você está o quê? Chamando essas pessoas para comprar também da sua empresa. Então, são estratégias, né, para a gente está incluindo, né? Perfeito. Mas ao mesmo tempo a gente está pensando no negócio. Exato. Que é importante. É a sustentabilidade, né, do negócio, né? A gente não pensa só em um lado, pensa nos dois, né? E aí vem sua resposta, né? Porque se o empresário tiver uma visão mais ampla, ele consegue abraçar não só a obrigatoriedade, mas o retorno daquilo, né? E a gente tem um estudo que quando uma pessoa, vamos supor, se a empresa ela trabalha com essa questão da inclusão, e vamos supor, não é só a pessoa com deficiência que ela atinge, tá? Ela atinge as pessoas que estão em volta, as pessoas que também abraçam essa causa. Então, não é só um público. A gente tem dados estatísticos falando sobre isso. Ela tem um ganho em produtividade, um ganho em qualidade de grupo, né? Deve ser isso, né? Isso, não, por exemplo, a pessoa, ela vê uma empresa que está fazendo divulgações, né, com pessoas com deficiência, ela tem essa cultura de diversidade e inclusão, né? Então, esse público que não é pequeno, a gente fala que é minoria, mas não é pequeno no Brasil, né? Então, eles vão falar, poxa, aquela empresa é legal, vou comprar dela. Só que não é só ela. A família dela, as famílias, os amigos, né? Toda essa rede vai começar... Né? Então, assim, hoje eu vejo que a empresa que não está dentro dessa cultura e nem pensa sobre isso, ela vai ficar muito para trás, né? Exato. Então, e o mercado é implacável, né? Porque a sociedade vai desenvolvendo, né? As pessoas vai
desenvolvendo essa sensibilidade, né? Sim, sim. Bacana. Agora, voltando para a nossa área aqui, quais os riscos que existem quando a acessibilidade metodológica não é considerada em treinamentos de segurança? Sim, sim, isso é muito importante, né? Então, existem os treinamentos, né, que os técnicos dão. Como é que são esses treinamentos? Esses técnicos conhecem as pessoas que estão no seu público, né? Conhece seu público, né? Porque existem, por exemplo, as deficiências que são invisíveis. Sim. Né? Então, vamos dizer uma pessoa com deficiência intelectual, que tem algum déficit cognitivo, né? Então, assim, se esse técnico ele não faz, né, uma didática adequada, e a gente traz aí a questão do designer universal, né, do desenho universal de aprendizagem, né? Se a gente não olhar para tudo isso, a gente não atinge essa pessoa. A gente está falando de uma pessoa com deficiência intelectual, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tem um déficit de atenção, né, um TDAH, uma dislexia. Exatamente. E aí, se eu não tenho um conhecimento básico sobre isso, né, e eu não percebo que esse aluno está com dificuldade, ele não vai ser atingido naquilo que eu estou passando. E aí, o que vai acontecer, né? Não dá para você produzir um conhecimento simples, né? Bem tosco, vamos dizer assim, né? Tem que ser mais elaborado, né? Olha só uma informação interessante. Nós aplicamos treinamentos. Existe uma norma regulamentadora, a NR35, que pede treinamento, trabalho em altura para profissionais da área da construção civil. Sim. Aí você tem treinamento de período, você tem o admissional, você tem o periódico e outros treinamentos dentro desse mesmo bojo. Só que uma grande maioria dos profissionais de trabalho da construção civil são analfabetos. Pois é. Como é que você aplica uma prova, uma provinha, vamos lá, na mais com o texto mais simples possível, mais simples possível, para que ele possa mostrar que ele aprendeu. Que ele aprendeu, e você tem que fazer aquele documento. Como é que a gente trabalha dessa maneira? É o que você está falando. É uma deficiência, ou seja, não é física, não é tal, mas é uma deficiência de conhecimento. Conhecimento, exato. É isso que a gente traz a questão da acessibilidade, que são para todos. Né? Então, assim, por exemplo, essa pessoa precisaria de uma acessibilidade metodológica, de uma linguagem simples, talvez com figuras para ficar bem evidente o que é. Né? Então, pronto. É didático. Ele não conseguiria ler as palavras, mas a imagem ele conseguiria. Sim. Isso ia beneficiar muita gente, não só as pessoas que verdade. E isso daí deveria ter também uma sistemática de como passar isso e como fazer isso, porque é complicado você pegar esse pessoal de construção civil, não que todos sejam analfabetos, nada disso, mas tem alguns que mal sabem assinar o nome. Assinar o nome. Como é que ele assina o nome? Ou como é que ele faz? E você quando dá o treinamento, você orienta, você fala, claro, você vai fazer a exposição, ele vê o visual lá. Mas na hora que ele vai fazer alguma coisa para comprovar que ele participou, ou que ele teve uma proficiência, né? Uma proficiência, né? Que teve alguma coisa, como é que você justifica isso? Amanhã depois acontece um acidente com um trabalhador desse, como é que você justifica que ele... É claro que você vai ter papel, mas como justifica? Ele é analfabeto, como é que você ensinou ele? Qual o seu método? Qual método que você usa? Nós estamos lá no... Olha só o trabalho do profissional de segurança do trabalho. Por isso que eu estava até pensando assim, Alisson, uma coisinha bem pequenininha, não te atrapalhar, mas assim... Colocam em questionamento a questão do profissional técnico de segurança do trabalho, que ele não é um profissional legalmente habilitado. O que o profissional técnico tem que ter conhecimento para poder, a bagagem para poder passar isso daí para os trabalhadores, nem falar que não é um legalmente habilitado. Isso dentro do aspecto legal da coisa aí, né? Nós temos uma discussão de foro jurídico da nossa profissão, né? Lá na empresa nós estamos trabalhando uma questão dos aspectos psicossocial relacionados ao trabalho. E aí veio a discussão do método, né? Como a gente vai mapear, né, um retrato da empresa se há ou não fatores dentro do trabalho que podem gerar um aspecto psicossocial, um evento CDF,
por exemplo, né? Uhum. E aí a gente falou, tem que ser anônimo, porque você não pode pegar a gerência, tem que ser as pessoas, então tem que ser anônimo, primeiro ponto, beleza. Nós vamos dar uma folha para a pessoa escrever, como é que vai ser isso? Alguém vai ficar do lado, quem vai saber quem escreveu? Não, vamos fazer digital, vamos fazer um form e a pessoa manda. Beleza, e aí eu caí nessa situação. Se a gente manda o QR Code, o cara simplesmente põe o celular, ele sabe usar o WhatsApp para ler o QR Code, mas ele sabe ler o texto que está ali, Isso, exatamente. como tratar isso, né? Então, e aí, o que a gente está pensando em fazer? Em empresas onde há essa particularidade, nós profissionais, além de mandar o QR Code para pegar a massa das pessoas que têm a competência e capacidade de fazer, o particular a gente tratar de maneira particular, separado. Vamos levar ele para uma sala. Se for o caso, lê a pergunta e dá para ele as opções. Fala, olha, essa pergunta está dizendo isso, 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 isso. Existe essa resposta. Você pode dizer que é isso, ou pode dizer que é isso, ou pode dizer que é isso, ou pode dizer que é isso. E aí tratar individualmente mesmo. Não tem jeito, né? É isso aí. E, infelizmente, nossos profissionais, como o Marcos falou, tem uma certa dificuldade de encaixar esses detalhes que a gente precisa colocar para atender todos os públicos, né? Bacana. Essa questão da entrega, né, do que você quer, né, essa comunicação, né? Então, eu atendi uma pessoa, na época que eu trabalhava com essa questão de recolocação, né, no mercado de trabalho. Ele veio muito angustiado, ele era um jovem, né, tinha 20 anos, ele veio angustiado da empresa, que ele falava que ele estava sofrendo um bullying. Então, o que acontecia na empresa? Ele não conseguia fazer a escrita. Desculpa, ele não conseguia interpretar um texto. Ele não conseguia. E ele não conseguia depois fazer uma escrita normal. Ele não conseguia fazer isso. Uma frase, montar em cima daquilo. E na época, assim, a gente nem falava sobre, né, essa questão da tecnologia. E eu falei assim, você já tentou mandar um áudio? Simples. Pois é. Porque assim, a forma de comunicação dele da escrita não é tão boa, mas ele falando como que ele poderia se comunicar. Então, às vezes, é coisa simples. Seria uma outra opção, é a forma de como que a pessoa ela se comunica, ela se expressa, e você usar aquele recurso. Verdade. Então, é um áudio. Ah, não, eu tenho que falar, né, cara a cara. Então, assim, você vai entendendo como que é a forma dele entregar o melhor que ele tem. Eu lembro, quando a gente era criança, tinha provinha de chamada oral. A professora levava nós e fazia pergunta, e você respondia ali, tete a tete. Tudo bem, nós era criança, nervosa, tinha a pressão naquilo tudo. Mas se parar para pensar, faz sentido você usar esse tipo de coisa. Principalmente numa situação como essa. A pessoa não consegue transferir para o papel, vou te fazer a pergunta, você me responde. Tinha uma professora no segundo ano primário, chamava Dona Palmira. E ela chegava assim na sala de aula, era muito rígida, chegava na sala dela falando assim, amanhã todos venham com a tabuada do 1 ao 10, decore salteado. Vamos fazer chamada oral. E era dessa maneira. Chegava assim para você no dia seguinte, falava assim, Marcos, quanto que é 2 vezes 2? 4. 8 vezes 8, 64. 7 vezes 7, 49. 10 vezes 10. Ele guardou porque traumatizou. 100 tabuadas do 1 ao 10. A gente tinha que escrever, né? Na segunda-feira ou terça-feira. Mas, professora, eu sou pobre, eu não tenho caderno, não tenho... Faz no papel de pão. E ai de nós que não faz. Se você perguntar para mim hoje, com 68 anos que eu tenho, tabuada do 1 ao 10, eu falo para você de cor e salteado. Decorou. Era decoreba mesmo, aprendia. Então, mas ficou o registro. Isso é importante também, né? Sim, você tem que ter isso, né? É importante. A gente precisa tirar o melhor dessa pessoa. Mas, às vezes, o melhor não é, por exemplo, uma escrita. A gente, às vezes, fica... Porque, por exemplo, eu falo porque eu dei muitas aulas assim, para pessoa com deficiência intelectual. E a escrita não é o melhor dele. Então, se você fica... né, querendo que ele faça algo que ele não está desenvolvendo, a questão do emocional dessa pessoa, ela também fica prejudicada. Sim. Então, eu vou ver primeiro os potenciais que essa pessoa tem, aonde que ela entrega mais na hora de uma comunicação. É falando, né, é escrevendo, é desenhando, né? Então, eu vou descobrindo isso para que ele também se sinta... porque, tudo bem, né? essa parte da nossa escola foi um pouco... foi positiva, mas, ao mesmo tempo, traz um pouco, né, de
da gente ficar meio retraído com relação. A gente também teve a gente se prejudicou muito também. Eu sinceridade, eu coloco para você assim que eu acho que foi a melhor maneira de ensinar, de aprender. Tudo bem, para tabuada pode até ser, então, mas a gente pegar não existia, outras, né? Nós não existíamos hoje o que a gente tem, as informações que nós temos hoje. Poxa vida, um computador anda com um computador na mão. Sim. É um computador isso daqui, um telefone, antigamente não tinha nada. Era você sentado lá no gizinho mesmo, quando você não estava olhando, era o gizinho na cabeça lá, e olhe lá, e manda ver. Vai fazer isso hoje. Vai fazer hoje, vai ser preso lá. Quem é Sônia Maria Catai? É minha tia. Então manda um abraço para ela. Um abraço, tia. Legal. Vamos lá aqui, ó, o horário. O horário voa, né? O tempo aqui é assim. Já foi uma horinha já. Nós, como técnicos, somos muito legalistas, né? Tudo tá na norma, tem lei. Tá na norma, tem lei. Existe alguma norma técnica que possa ser aliada das práticas de segurança do trabalho? Tem. Eu até trouxe uma colinha aqui. Legal, é isso aí. Né? Então, assim, a gente tem aí dentro da própria, falando em NR, né, a gente teve uma NR recente de acessibilidade digital, que foi um grande avanço para a gente, que é da área, tá? Que é a 17225, tá? Ela garante, aí ela traz aí alguns requisitos, né, e recomendações para deixar o site acessível. Tá? O quanto que é importante, por exemplo, um site do governo. Verdade. Né? A pessoa precisa lá, né, fazer alguma consulta importante. Então, precisa ter. É o Brasil para todos, né? É o Brasil para todos. Fazer o merchan. Bacana. Aí a gente tem também a NR17, que é da ergonomia, que eu acho que entra muito, né, nessa questão. E eu trouxe a NBR 9050, que é da acessibilidade física, né? Da acessibilidade digital, física dos espaços. 9050. Então, eu vejo que a gente olhar para essas normativas, né? Vai reduzir bem aí a questão do risco, né? Que a gente tem dos acidentes. Então, tanto na questão acidente físico, quanto eu vejo nessa parte emocional também. Tá, e ele está dentro da NR1 hoje, porque é o aspecto psicossocial, né? Isso. Tem que estar, na verdade, né, da 17, né? Mas a NR1 deixou escancarado. Você tem que observar essa questão, né? Dos então, aspectos por exemplo, psicossocial. imagine uma pessoa que tem uma deficiência e ela fica no mesmo cargo por 20 anos. Sim. Nunca foi colocada, nunca foi trabalhada a questão, né, do desenvolvimento dessa pessoa. Como que ela sai dessa empresa? Exato. Né? E se não tem essa questão da acessibilidade, eu atendo uma pessoa que ela ficou com uma depressão profunda por conta disso. Ela ficou 20 anos na mesma função, num banco muito conhecido, tá? Então é um banco grande. E as pessoas não tinham essa questão da acessibilidade metodológica para poder conseguir fazer com que ela avançasse, porque ela tinha uma deficiência cognitiva. Então, ela teve esse... Colocaram ela num caixotinho e deixaram ela lá por 20 anos. Exato. Nossa. E ela não sabia como, né, pedir ajuda, mas tinha a questão da falta de acessibilidade atitudinal dentro da empresa também. Na sua visão, quais treinamentos você acredita que deveriam ser obrigatórios para que os profissionais da área de assistência vendessem a inclusão? Trabalhasse a inclusão. Eu vejo que primeiro é essa questão do conhecer esse universo. Então, conhecer as pessoas, quais são as necessidades. Fazer um geralzão, né? Fazer um geralzão. Falar assim, olha, a gente tem aí o termo tecnologia assistiva, né? A tecnologia assistiva é um apoio técnico que essa pessoa precisa ter para ela se desenvolver. Sim. Então, vou dar um exemplo. A própria Libras é uma tecnologia assistiva. Então, se eu não tenho a Libras, vai dificultar a questão da comunicação, né? O leitor de tela da pessoa cega é uma tecnologia assistiva, né? Então, é sempre um apoio que a pessoa vai ter para que ela consiga fazer determinada função. Bacana. Né? Então, é importante que a gente saiba que exista, até para a gente quebrar o estigma da questão da incapacidade. Não, se tem a tecnologia assistiva, se tem o recurso aqui, a empresa está acessível, então, bora lá, vamos desenvolver. Exato. Agora, se não tem como, a barreira está lá. É como se fosse intransponível, um muro. né? Intransponível. Não dá para a pessoa se desenvolver. Então, esse conhecimento eu vejo que é primordial. Né? E depois vai avançando nas questões. Vamos por, eu vou estar na área aqui do digital. O que no digital eu posso avançar? Posso estar trabalhando. Né? Em termos... Como é o caso do Jesuel, né? O Jesuel aprofundou nas Libras. Né? Em caso de
uma entidade, no caso, o nosso sindicato dos técnicos, temos lá uma área somente de treinamento, e pudesse colocar isso à disposição dos profissionais, qual seria uma carga horária, algum material? Vou fazer um negócio. Se você fosse montar um curso para complementar o conhecimento técnico no sindicato, quantas horas você acha que seria interessante para um técnico aprofundar esse geralzão que ele tem? Pelo que menos ter... o conhecimento Isso, básico exato, de como fazer. Não Sim. o fazer, de como fazer. É um básico mesmo, né? O mínimo, umas isso. 20 horas. Umas 20 horas. 5 dias aí, né? Pra gente falar sobre coisa, o... né? Entendi. Porque o universo, ele é grande. Então, é mais de 15 características aí que a gente tem que olhar e falar, opa, eu tenho que olhar para isso. Será que alguém tem isso aqui? Então, na hora que eu vou passar um treinamento, né? Ou passar uma informação, Bacana. eu tenho que ficar atento, a minha antena já vai ficar ligada. Isso é uma questão É que uma dá um questão peso bacana para um legal. técnico, não dá não? Honra se dá, é diferencial. Nossa, você é louco. Diferencial, todo esse trabalho é um diferencial. Verdade, Importantíssimo. verdade. Legal. Edson, Fabiane, só mais uma agora para a gente. O nosso horário voa, né? Passou muito rápido. Vamos lá, eu vou pegar essa última aqui, tá? Como garantir que a acessibilidade seja pensada desde o planejamento até a execução das ações em segurança do trabalho? Acho que uma delas é essa que a gente está falando aí, né? De preparar o profissional. É na né? formação. Então, esse profissional está entrando no mercado. Ou ele já pode estar, mas, por exemplo, ele vai desenvolver qualquer tipo de projeto. Né? Se ele tem esse conhecimento, ele vai colocar esse planejamento desde o início. Legal. Então, ele vai antecipar vários problemas que ele ia ter no final, né? Então, ele vai fazer com que o projeto ele tenha esse viés da inclusão. Bacana. O que eu vejo assim, nós como profissional de segurança, a gente está sempre resolvendo problemas. E, inclusive, né, pensando de maneira geral, a gente está pensando nessa questão da acessibilidade. Proteger uma máquina para que a pessoa não se acidente lá na frente, já é parte disso também, né? Então, quando a gente amplia o olhar e busca essas pessoas que já estão lá dentro também, também vai contribuir. Olha, eu gostei dessa puxada sua aí, de repente ter um curso complementar para técnico, voltado para esse escopo, né? Essa discussão, né? Porque eu acho que... A questão do Libras, já estamos trabalhando já para ter um curso inicial, inicial seria o básico, né? Um básico de 16 horas, para que tenha mais ou menos a introdução sobre Libras. Bacana. Nós vamos colocar, inclusive com o anterior que veio, né? O Jesuel, para fazer isso para nós. Bacana. E seria legal de poder conversar também a respeito disso, que eu creio que até daria para fazer um sábado de capacitação, levando essas informações para muitos profissionais, o que é a nossa dificuldade, a nossa falha, a nossa deficiência no ensino, na formação do profissional de segurança do trabalho. É verdade. Está havendo um descaso muito grande, tanto da fiscalização quanto do poder público, na questão do ensino. Na formação, né? Na formação do profissional. Infelizmente, também, e vai cuidar de vidas, vai cuidar de pessoas. É bem sério. E aí, deveria ter um pouco mais voltado para a seriedade. E para mim, até, eu seria um pouquinho mais chato. Teria que haver um teste de proficiência. Eu também acho que deveria ter um teste de proficiência. O profissional técnico deveria ter um teste de proficiência para que ele tem que gostar de pessoas. Sim, isso é importante. Isso ele tem que gostar. Essa não é aquele profissional. Do técnico. Se ele não conseguir gostar de gente, ele não atua na área. Ele vai desenvolver, né? E a gente vê técnico falando que vai dar punição para trabalhador. Vou dar advertência. Advertência para trabalhador. Sem ao menos saber o porquê que ocorreu aquele fato. Nem vai procurar saber, não tem que tomar punição, nem procurar saber o que está acontecendo. Então, tem que gostar. O profissional de segurança do trabalho tem que gostar de pessoa. Se ele não gostar de pessoa, não é a baila dele. Fabiane, é o seguinte, nós estamos chegando ao final e a gente gostaria de fechar como a gente sempre fecha, né? Isso. Fale para nós, para os nossos, algo que te marcou nesses anos de profissão, nessa busca por esse conhecimento, algo que você fala assim, ó, eu vivo isso porque isso aqui aconteceu e despertou em mim, assim, essa paixão por esse Só não assunto. pode chorar. Tá bom. Emocionar pode, não tem problema. Peraí que caiu o cisco aqui. Bom, essa temática, ela me envolve desde muito nova, né? Toda essa parte de acessibilidade metodológica que eu falei para vocês, eu vivenciei na minha adolescência, na escola. Então, eu tive dificuldades de aprendizado.
E eu fui sozinha vendo como que eu poderia aprender melhor. Então, para mim, isso é eu trabalho realmente porque eu sei que todas as pessoas, independentemente do que ela apresenta, né, de característica, ela consegue se desenvolver. É que às vezes a gente já quer que a pessoa esteja lá no topo, não. O passo que essa pessoa dá para ela é importante. Sim. Então, a gente valorizar cada passo das pessoas na hora que ela, né, vai dar esse passo de evolução, seja na empresa, seja em algum curso que ela esteja fazendo, primeiramente ela mesma reconhecer comemorar isso, aquilo, né? Comemorar, né? E a gente olhando, né, isso também fazer esse incentivo que é a questão de gostar de gente, né? E incentivar essas pessoas para que cada vez mais elas se desenvolvam. Verdade. Então, esse papel é importante aí, essa troca. Então, esse é o seu registro, né? Você veio de você, né? Veio de mim. Tá certo. Não, gostei. É isso aí. Muito legal, Fabiana, muito legal. O Universo SST agradece demais a tua presença, as informações que você passou para nós, tá? Para nós, de um modo geral, inclusive as pessoas estavam presentes aqui, passaram no nosso chat. Xandão, né? Mandou aqui, outro tipo de visão, muito bom. Isso aí é um novo olhar, né? Essa é a ideia, exatamente, né? É um novo olhar. Né? Uma mudança, né? Muito bom. E o podcast aqui está aberto para você o dia que você quiser voltar novamente com mais informações. Se achou que está faltando alguma coisa, vamos conversar de novo. De repente, abordar um específico e dar profundidade nele também. Pode ser, né? Legal. Ok, Edson? É isso. Beleza? Muito bom, muito bom. Por favor, deixe seus contatos para os nossos. Senão nós vamos fechar nossos, aqui, né? Para o pessoal saiba onde te encontrar. Né? Ela nem mostrou os livros dela ainda. Isso, mostrou? Né? O livro ficou lá, mas a capinha é quase igual. Essa daqui é a Thaís, minha amiga também, que nós fizemos. A gente tem uma editora, né? A gente até faz um trabalho de acessibilidade com vários tipos de profissionais, né? A minha especialidade digital dela, arquitetônico. Legal. E os contatos eu tenho. A empresa, né? Eu tenho uma empresa de acessibilidade. Põe na tela para isso que é www.interacessibilidade.com.br. No Instagram, né, LinkedIn, em todas as redes sociais, @interacessibilidade, e o telefone 11 97956 7159. Maravilha, show de bola. Show de bola. Show de bola. Obrigado, Fabiana, foi um prazer ter você muito aqui. Obrigado, Fabiana. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Aí, pessoal, muito obrigado. É isso aí, vamos até o próximo, né? Então, é isso aí. Maravilha. Muito obrigado, viu? Bom, obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigadão pela presença. Valeu. Fechou?